É isso mesmo. Vamos dar início então, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como diz a Nete Guimarães, é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Pronto, é só isso que eu sei dela, tá? O resto vocês vão ter que aguentar comigo mesmo. Nossa Senhora. Antes da gente começar, nós estamos em 20 de abril. Alguém fez ou vai fazer aniversário esse mês? Mês de abril? O Sérgio. Serginho? Levantou o dedo. O Serginho levantou o dedo ali. Você tá mute, Sérgio. Além do Serginho, mais alguém? Em maio tem eu. Em maio tem o Wagner? Eu sou Você do vai ganhar, maio. você vai ganhar um presente, hein, Wagner? Cuidado. Eu quero. Então tá Mas bom. tem eu aqui, ó. Você também, Gui? Michael. É dia das mães. Dia das mães. Eu também, 22 de maio. 22 de maio. Ainda bem que tem bastante candidato. Então o Serginho que levantou a mão primeiro, faz a oração de abertura para nós, Serginho, como presente para nós. Não sei porquê, mas eu sabia disso já. E quem ri vai fazer de fechamento. Opa. Wagner. A Luana falou que tá louca pra fazer aqui. Não, perfeito. É a mesma câmera, pode ir lá. Então vamos lá. Serginho, você nos brinda, por favor, com uma oração de abertura? Vamos sim. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, nosso mestre, para darmos início nesse novo trabalho pelo Santo Espírito Amor Allan Kardec. Eu ia falar amor de Jesus. Rogando que a espiritualidade que dirige essa casa esteja incluindo aqueles que falarão sobre as palavras do Evangelho e dando entendimento a todos que estarão participando. Então, para que entremos em sintonia com esses trabalhadores do alto, faremos a prece que Jesus nos ensinou. Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Legal, obrigado, Serginho. Pessoal, agora de forma oficial, boa noite, obrigado por todos estarem aqui, né? Depois de um dia longo de trabalho, todo mundo com as suas atividades, resolvemos e conseguiram estar aqui participando desse momento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Walter, eu sou lá do Allan Kardec. E o Allan Kardec me colocou aqui para fazer a palestra. O problema do Allan Kardec, vai ter que aguentar, a responsabilidade é deles. A ideia aqui a gente é fazer um bate-papo, né? Então não deve ser uma coisa unilateral. Então, por favor, eu peço que todos participem, comente, critique, para a gente tornar esse momento aqui um momento de aprendizado para todos, tá? O que eu não souber responder, tem um monte de gente aqui que vai saber. Pode ficar tranquilo. E eu anotei o nome de todo mundo e aquele que se recusar vai se ver comigo. Eu vou à noite puxar o pé de cada um. Vocês estão vendo a tela inicial aqui, né? Estamos vendo você. Só eu? Não, só o mosaico da galera. Só eu? Então pera lá. Cadê? Apresentar. Tela inteira. Tela principal, compartilhar. Agora sim? Agora sim. Agora Tá sim. rodando. Legal. Então nós vamos bater um papo hoje do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das 3 revelações de Moisés, Cristo e o Espiritismo. E o título, né, o subtítulo dessa é as 3 revelações. Então vamos começar. Cadê? Vamos começar aqui falando um pouquinho de Moisés. Moisés foi o ser
que na a época da escravidão lá do Egito, ele retirou, né, ele foi o portador das leis divinas, retirando o povo lá do Egito e tentando levá-los para a terra prometida, né, tirando de um momento de servidão e levando para, entre aspas, a liberdade, né. Moisés, ele foi o portador das 10 leis divinas, né, as leis básicas, né, os chamados 10 mandamentos. Aliás, alguém sabe por que chama mandamento? Sim. Não? Ninguém? Mandamento vem de conceito, vem de. Em alguns dicionários coloca como algo que é mandado. Alguém está lavando o carro? Vou tomar banho. Fizeram o chuveiro aí. Então, só coloca em, não sei de onde que vem, mas só coloca em mute. Pessoal, tá com Nossa, por ruído. favor. Coloca no mute, por favor. Eu não sei quem que é. Ah, no mudo, já não sei. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa daqui. Nossa, quem que é? Pronto. Fechei. Espera aí que eu vou compartilhar de volta. É o primeiro, né, gente? Então tem toda uma aventura tecnológica aqui. Monitor para tudo quanto é lado, mouse, vamos lá. É muita tecnologia. É, muita coisa aqui. Voltou? Sim. Então tá, vamos lá. Estava falando de Moisés, que ele foi portador das 10 leis divinas, os 10 mandamentos. Moisés também, ele foi o idealizador da lei mosaica. A última vez era o Almiro. Almiro, você está com seu microfone aberto? Fecha para nós, por favor. Ou aquele que tiver com o microfone aberto, não for falar, deixa ele fechadinho, por favor. Obrigado, gente. Vamos lá. Então Moisés também foi o idealizador das leis mosaicas, das leis civis. Não bastava para aquele povo daquela época, né, que éramos nós mesmos, não bastava ter apenas as leis divinas, né, os 10 mandamentos. Era necessário leis complementares, instruções complementares para poder dominar aquele povo, para poder manter uma certa ordem. Então Moisés foi criando, à medida, durante os 40 anos que eles passaram no deserto, Moisés foi criando outras leis paralelas para poder gerenciar aquele povo, né, para poder tentar levar com o mínimo de ordem possível, sem que todos se matassem lá no meio do deserto. E um aspecto curioso dessa época de Moisés também foi que Deus, na época, era visto como o Senhor dos Exércitos, né? Como um ser punitivo, como um ser imponente. E também as leis civis que Moisés criou sempre tinha, entre aspas, a assinatura de Deus. Eu achei interessante isso, porque aquele povo já era um povo rebelde, já era um povo que estava... que precisava de uma determinada doutrina, de ter pulso para lidar com eles. Então, simplesmente falar com Moisés, depois, já pensou 40 anos, depois de 30 anos, Moisés falando faz assim, faz assado, muito provavelmente ele não teria mais força para controlar. Então, o que ele fazia? Ele colocava que as leis civis que eles criavam era a lei de Deus. E isso se propagou, né? Se nós entrarmos na Idade Média, nós veremos que os reis, de uma forma geral, reinavam com essa intenção também. Era o poder do rei na terra e o poder de Deus no céu. Então eles usavam esse artifício também para poder controlar e direcionar o povo. Se era para o bem ou para o mal, não é objeto da nossa discussão agora. Ok? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos ver quem puxar pela memória, quem lembra? Quem lembra dos 10 mandamentos? Tá, eu vou falar o primeiro. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E quais são os outros 9? Falar um de cada vez.
Não cobiçar a mulher do próximo, não roubarás. Não matar. Que mais? Alguém mais? Respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe, legal. Não falar seu santo nome em vão, alguma coisa assim. Não cometer adultério. Não cometer adultérios. Não levantar falso testemunho. Legal. Então, de uma forma geral, temos aí os 10. Eu vou passar rapidamente, porque a nossa ideia aqui não é fixar sobre todos eles, tá? Só para fazer um exercício. Então, primeiro, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Eu estava pesquisando para pegar uma forma mais compactada para estar colocando aqui, porque algumas interpretações dos mandamentos, ou algumas definições dos mandamentos eram muito extensas. Então, assim, se sair procurando por aí, você vai encontrar várias formas de se falar, acaba se falando a mesma coisa, tá? Então não estranhem se algumas palavras aqui não forem exatamente o que vocês estavam acostumados a ouvir, tá bem? Segundo, não usar o santo nome em vão, santificar os domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe e outros legítimos superiores, não matar nem causar dano no corpo, na alma, a si mesmo ou ao próximo, guardar castidade nas palavras e obras, não furtar, não levantar falso testemunho, guardar castidade nos pensamentos e desejos e não cobiçar as coisas alheias. Então, basicamente, esses são os 10 mandamentos. Como eu disse, pode ter variações aí das palavras, mas o sentido acaba sendo o mesmo. Então, essas foram as 10 leis dadas a um dos mais antigos médiuns do mundo, o famoso Moisés, por Deus. E Moisés foi encarregado de trazer essa lei e aplicar e disseminar essa lei entre os seus povos. Isso das leis divinas. Quando se fala das leis mosaicas, né, as leis civis que ele criou para tentar manter ali o povo numa determinada conduta, alguém tem ideia da quantidade, do número aproximado de leis que Moisés criou? Pode chutar. Vou ajudar, mais de 100. Centenas, né? 182. 182 só? Eu achei um número bonito. Perfeito. É quase isso, Gui. É mais ou menos 613, de acordo com o Wikipédia e outras fontes que eu achei na internet. Então, assim, por 40 anos ele acabou desenvolvendo, criando 613 leis, das quais são 365 negativas, ou seja, não faça isso, não faça aquilo, e assim sucessivamente, e 248 positivas, né? Na verdade, esse positivo é no sentido de obrigatoriedade. Faça isso, faça aquilo outro. Então, ao longo de 40 anos, 613 leis. Considerando que aquele povo não era assim um número tão absurdo, não era milhões de pessoas, né, e durante 40 anos ele criou 613, isso mostra o grau de, não sei se indisciplina seria a palavra, mas o grau de firmeza, né, com o qual Moisés tinha que lidar com aquele povo para trazer para cá. Então, assim, quanto mais rebelde ou ignorante, no bom sentido, é o povo, maior a quantidade de leis, né? E ainda bem que isso foi só lá nas leis mosaicas, né? A gente não passa por isso, né? Tanto que eu estava pesquisando, né, a quantidade de leis ou de códigos que nós temos da lei. Uma das pesquisas que eu fiz trouxe isso aí, ó. No Brasil nós temos mais de 34 mil leis, muitas obsoletas. 34 mil leis. Já pensou um legislador tomar conta de um arsenal de legislação desse tamanho? Embora tenha alguns sites que se diz até um pouco mais. Esse aqui, por exemplo, é um site é um fórum, na verdade, de justiça, onde a menina questionou aqui quantas leis existem no Brasil, né, no total, somando tudo, Constituição, Código, etc. E tal.
Um dos advogados que respondeu aqui embaixo, ó, estima-se que no Brasil existam 10 milhões de normas de caráter cogente. Ou seja, gente, é muita coisa, né? Quem é que consegue controlar isso? Quem é que consegue administrar isso? É muita informação para controlar. Então, assim, mostra que nós, em determinado ponto, nós evoluímos, mas que está faltando alguma coisa ainda, né, para a gente não ter a necessidade de tantas leis para nos guiar, nos gerir. É só uma curiosidade que eu trouxe aqui, eu achei interessante e trouxe aqui para a gente refletir de como que a gente está fazendo. Como que a gente está fazendo? Como que nós, enquanto humanidade, estamos atuando, né? Ou nós, enquanto brasileiros, né? Já que aqui trata especificamente do Brasil. O segundo ponto desse capítulo trata de Cristo, né? Então, depois que Moisés fez toda aquela passagem e trouxe as leis e tentou levar o povo para a terra prometida, o segundo ponto que se destaca é Cristo, né? Que se faz a diferença. Cristo, diferentemente de legislador, ele foi um executor. Moisés foi mais ele teve esse aspecto de legislador, criando normas, criando leis, ditando regras para manter o povo sob controle enquanto ele tentava levar para algum lugar. Já Cristo teve um aspecto diferente. Ele não veio como legislador, ele veio mais como executor, né? Então, executor no sentido de dar realmente o exemplo, né? Ele pegou as leis divinas e começou a trabalhar em cima delas aqui enquanto esteve aqui com a gente. Cristo modificou as leis mosaicas, né? Ele fez transformações nas leis mosaicas. Ele fortaleceu fortemente, é ótimo, né? Professores de português, por favor, me perdoe. Ele fortaleceu as leis divinas enquanto... Pode pegar aqui. Ele fortaleceu as leis divinas enquanto estava aqui. E ele trouxe um conceito diferente de Deus, né? Ao contrário de Moisés, que tinha ali a visão de um Senhor da guerra, ele trouxe o conceito de um Deus Pai, de um Deus protetor, de um Deus misericordioso, de um Deus caridoso, né? Parte desse capítulo tem lá essa questão: não vim destruir a lei. Quem pode ler para mim, por favor? Carmen. Posso. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. Mateus 5,17 e 18. Então, assim, essa fala de Cristo que está lá em Mateus 5,17, 5,18, ele comenta o seguinte: gente, olha, a lei está aí, né? Moisés criou a lei, criou os códigos, e vocês são parametrizados por isso. E eu não vim para destruir isso. Eu vim para ajudá-los a entender. Eu vim para fazer você entender. Só que aí a gente cai numa contradição, né? Eu falei no slide anterior que ele modificou profundamente a lei, as leis. Então, o que Cristo nos informa aqui? Que ele não veio destruir a lei divina. Porque a lei divina ela é imutável com o passar do tempo. Mas a lei de Moisés não. As leis civis que Moisés criou são leis transitórias, de acordo com o estado de evolução daquele povo, de progresso daquele povo. Tá? E ele deixa claro aqui o seguinte, que não importa qual seja essa questão aí, enquanto reste um único iota. Iota se eu não me engano, é a menor letra grega, né? Alguns livros tá só como um único J e um único ponto. Então, assim, ele pega um item muito pequeno da escrita, que é o iota, ou um único ponto, né? Que é uma coisinha, para definir o seguinte: por menor que seja a coisa que tenha sobre a terra, ela tem que cumprir a lei. Não importa o tamanho dessa coisa.
né? E ela a lei será cumprida, não importa se ele seja pequenininho como um iota ou pequenininho como um ponto. Tudo bem? Todo mundo quietinho aí? Estão acordados? Eu não estou vendo as telas, não estou vendo se estão dormindo. Então, aqui, ó. Walter, Oi. Walter, Oi. eu acho que o ponto mais interessante aí é que Jesus nos trouxe à luz a chamada lei natural. Correto. Microfone. Esse ruído é do Almiro. O Almir. O Almir tá desligado. O Léo. Não, ele colocou no mute agora, mas... Bom. Aham. Alguém comentou que o ponto mais interessante é que ele nos trouxe a lei natural. Eu não sei se você ia falar mais alguma coisa e entrou o chiado. Miqueleto. Não, ok, perfeito. Exatamente, Miqueleto, você tem razão, porque ele nos trouxe uma lei natural, ou seja, uma lei abrangente. Muitos livros tratam essa lei como lei universal. Particularmente, eu gosto de tratar ela como uma lei mundial, né? Porque a gente ainda não tem a vivência, ou não tem a lembrança de vivência em outros mundos para saber da sua aplicabilidade. Então eu gosto de trazer isso mais para um ambiente nosso. Mas isso é uma coisa minha, tá? Nos livros, na doutrina, diz que são leis universais, né? Que se aplica em qualquer parte, para qualquer pessoa, para qualquer um. Tá? Então aqui um dos exemplos da modificação que Jesus fez na lei mosaica é justamente nesse ponto aqui, ó. Não matareis. Esse é um dos mandamentos, né? Então ele diz lá: não matareis a quem quer, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. E aí Jesus complementou isso, né? Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, deixa eu tirar um negócio aqui lá na frente, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, assim, ele não só afirmou, né, reafirmou a questão de não matarás, como acrescentou alguns itens. Quer dizer, não é só matar. A gente não mata o outro só quando vai lá e mata, dá um tiro, alguma coisa assim. Quando nós julgamos, porque toda a parte de baixo aí está falando de julgamento, né? Me puseram em cólera. Para eu colocar em cólera, eu tenho que entender que eu fui ofendido ou que o outro tem alguma coisa errada. Então eu julguei. Né? Aquele que disser ao seu irmão raca, para eu fazer uma afirmação dessa, eu tenho que ter julgado o outro como merecedor dessa palavra. Né? Quando eu digo para o outro és louco, eu também estou julgando. Então, assim, ele não só colocou a questão da ação, mas também colocou a condição do julgamento. Né? Esse é um dos exemplos da modificação que Jesus fez na lei civil. Um outro, né? Não cometereis adultério. E ele complementou: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Quer dizer, ele não espera, né, que tenha a ação do adultério. A intenção do adultério já é um crime, uma contradição das leis. Eu só não entendi aqui, acho que a Carmen pode me ajudar, Carmen. Vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. E se a mulher olhar para o homem, também é adultério? Eu nunca entendi muito bem essa parte. De qualquer forma, não existe essa coisa de preconceito, esse tipo de preconceito, né? A gente que traz agora pra gente isso, né? Mas naquela época eu acho que ele foi muito específico, né? É que era machista a sociedade, era machista, né? Todo hoje já não é, né? Imagina. Imagina, né? Imagina, nossa. Mas eu acho assim.
Essa é uma das coisas que eu gosto de brincar com essa coisa. Não cobiçarás a mulher do próximo, mas o homem do próximo pode, né? Porque não está na lei. É o machismo, né, que imperava, com certeza, né? Tá bom. Brincadeiras à parte, continuemos. Então, assim, como eu comentei antes, né, Cristo ele veio como um executor, né, e essa questão do executor, ele praticou durante sua vida aqui todas as leis, né, ele não foi... Ô, Walter. Oi? Dá um raid nesse aviso aí, que ele some, para de atrapalhar a gente. Ah, vocês estão vendo? Do lado do Desculpa. Stop Share tem um raid. Eu pensei que vinha só Sim. pra mim. Perdão. Pronto. Já tô incomodado com ele aqui, ó. Obrigado, Léo. Obrigado. Imagina. Eu pensei que ele ficasse só para o apresentador. Mas vamos lá. Então, como eu comentei anteriormente, Cristo ele veio como um executor e não como um legislador. Né? Mesmo ele tendo modificado algumas leis mosaicas, ele não parou para ser legislador. Então, todas as ações dele foi em cumprimento das leis divinas. Né? E com isso ele conseguiu fortalecer as leis divinas e trazer o novo conceito de Deus. Né? Ele sumarizou as leis divinas. Tem muita coisa que estava muito, muito ampla e ele trouxe para uma coisa mais compacta. E ele nos trouxe alguns pontos da verdadeira vida, né? Que é a vida celeste e a vida espiritual. Especialmente quando ele comenta lá que o reino dele não é desse mundo, né? Quando ele estava discutindo lá com o governador da Judéia. Tudo bem? Continua. Então, aqui, só para fortalecer o que eu já tinha comentado, nós temos dois tipos de lei nesses dois aspectos aqui entre Cristo e Moisés. A lei divina, que ela é imutável, que ela é mundial, né? Eu comentei do mundial, que nos livros trata como universal, mas eu estou tratando aqui como mundial. E a lei humana, que ela é variável, temporária, conflituosa, né? Tem muita coisa. Então, de acordo com o avanço, com o grau de evolução do povo, se cria ou não se cria determinadas leis. Né? Tem muita lei no Brasil que elas são obsoletas e que, conforme nós fomos editando aí as constituições, elas foram caindo. A lei da escravidão, por exemplo, que era uma lei humana, né? Quando se viu que aquilo era um contrassenso, um absurdo, ou seja, quando houve um progresso da sociedade, essa lei caiu por terra e gerou uma outra, né, proibindo a escravidão. Então esse é um exemplo aí de uma lei variável. Tá? E o terceiro aspecto do nosso estudo de hoje é com relação ao espiritismo. Né? A definição lá que tem lá no livro no Evangelho, é que o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Então, depois de mais de 1500 anos, surgiu o Espiritismo, nascendo com Kardec, né, na confecção, na compilação das obras básicas do Espiritismo, trazendo uma nova visão, né, uma forma que complementasse aquilo que Cristo falou lá atrás, né, e dando fundamentação a muita coisa que Cristo comentou que ficou em aberto lá atrás. Por que ficou em aberto? Porque as pessoas daquela época, ou seja, nós, enquanto estávamos aqui, nós não tínhamos a visibilidade ou a condição de poder entender sobre o mundo espiritual, entre outras coisas mais. Então o Espiritismo veio com essa missão de trazer isso. E eu destaquei ali a palavra ciência. Deixa eu ver aqui. Almiro. Não, Almiro tá com problema no alto-falante dele. Léo. Eu sei, gosta de falar. Léo, lê para mim aqui a definição de ciência, por favor. Definição: ciência, corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, assim, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens. Ciência.
corpo de conhecimento. Então o Espiritismo ele é um conjunto de conhecimento feito de uma forma sistematizada, em ordem, seguindo alguns parâmetros de observação, identificação, contraprova, metodologia e de forma racional a trazer as informações do que é o Espiritismo, para demonstrar o que é o Espiritismo. Então não é uma coisa assim que estava escrito lá embaixo da pedra ou que alguém achou bonitinho. Teve um corpo, teve toda uma estrutura por trás disso para trazer essas informações de forma coerente, consciente e racional. Tanto que nós estamos aí, acho que desde 1857, é isso? Foi essa data o lançamento do Livro dos Espíritos? 1857. Sim, acho que sim. 1850. Então, estamos desde 1850. Oi? Sérgio, foi essa data? O Baga, cadê o Baga? Não tô vendo. 57, 56, por aí. Foi escrito 57, eu acho. em 57, 1857. O Sérgio não está escutando. Tá. Não, minha esposa confirmou aqui, tá? Com o Livro dos Espíritos na mão, tá colando, então ela viu que é. Livro dos Espíritos, depois ele foi escrito. É isso mesmo, 18 de 4 de 1857. Isso. Confirmado no Google. Confirmado no Google. Aí, Léo. Lógico, a minha esposa falou, você acha que ela tá errada, Léo? Capaz mesmo. Nunca na vida. Nunca na vida. Então, nós estamos aí desde 1857 foi o lançamento da primeira obra, e dia a dia ela só vem se provando, a ciência só vem provando os itens que estão lá, mas não consegue desmenti-los, né? Pelo menos eu não soube de nenhum fato que foi desmentido lá para cá. E eu acredito que não houve, porque se houver um único ponto que seja desmentido ali, ele abre brecha para que toda a estrutura se caia por terra. Então a doutrina espírita ela tem 3 bases fundamentais, né? A primeira é a estrutura de filosofia ou estrutura filosófica, né? Lembrando que filosofia é amar ao saber. Quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando em busca pela verdade e não pela verdade em si. Então ela traz um conjunto de caracteres dentro da doutrina que provoca o homem, provoca o ser a buscar a verdade, a desafiar essa verdade, né? E desafiar mesmo, né? Acho que no próximo slide vai ficar mais claro essa questão. O segundo ponto da doutrina espírita é a questão da ciência, de fazer de forma sistematizada, como a gente comentou lá atrás, de forma comprovada e de forma coerente e racional toda a estrutura que está montada. E o terceiro ponto é o aspecto da religião. Eu não diria religião, mas eu diria religioso, vai? Eu errei ali na definição da palavra. É o aspecto religioso, que é a ligação com o ser supremo, com o ser maior. É a transcendência, né? É a existência de um criador e de toda uma estrutura que dê sustentação. Então, quando nós juntamos todas essas três situações, a filosofia, a ciência e o aspecto religioso, nós temos então criado o Espiritismo. Gente, faz sentido? Falei alguma besteira aqui? Me corrijam, por favor. Bom, como ninguém falou nada, então, como diz minha mãe, quem cala consente. O Espiritismo, ele destaca uma aliança entre a ciência e a religião. Durante muito tempo, a ciência e a religião imaginou-se que eles tivessem princípios diferentes, né? A ciência voltada ao aspecto material, né? Daquilo que pode ser comprovado, reproduzido e assistido, notando que no decorrer da história a ciência não tinha mecanismo para medir muitas coisas.
Por exemplo, a eletricidade. Para você medir a eletricidade, hoje é fácil, né? Hoje você tem várias ferramentas, vários instrumentos, vários mecanismos. Mas se nós retornarmos a 300, 400 anos atrás, 500 anos atrás, a ciência não tinha ainda um dispositivo para fazer isso. Muito provavelmente hoje a ciência ainda não tem dispositivos para medir e comparar as coisas do mundo espiritual. Já começa a surgir algumas coisas, né? Aquela câmera kirliana, o pessoal já começa a ver o fluxo de energia das pessoas, né? A neurociência já começa a entender a relação emoção, ação, doença, né? Então algumas coisas já começam a aparecer, né? E aí o Espiritismo, né, faz essa aliança entre a ciência e a religião, mostrando que o princípio para ambos é o mesmo, né, que é Deus. A existência de Deus é o princípio fundamental, tanto para a ciência quanto para a religião. Para a ciência como criador de tudo, e para a religião, que é um ser transcendente, que ultrapassa os limites da matéria. Um ponto interessante que o Espiritismo defende, que o livro dos Espíritos e o Evangelho defende, assim, como ambos possuem o mesmo princípio, eles não podem se contradizer, não faz sentido os dois terem o mesmo princípio e chegarem a conclusões diferentes ou contradizer o que o outro disse, né? Então, esse é um aspecto importante, porque aí une ambos os lados, né? A gente sabe que ainda existe muito preconceito de um lado e de outro, com relação a seu próprio ponto. Existe ainda uma briga de ego. Eu achei uma reportagem de um cientista brasileiro inclusive, afirmando que o cientista tem que realmente se proteger da religião, porque o aspecto religioso pode pegar alguns aspectos científicos e transformar numa coisa maravilhosa, numa coisa de Deus, e não é só um aspecto natural. Então eu senti na fala dele que não havia um discurso de conciliador, havia um discurso de protecionismo. Então ainda temos representantes tanto de um lado quanto de outro que defende o seu lado e não consegue enxergar o outro. Mas essa barreira, com o tempo ela vai cair. Como já está caindo algumas coisas, com o tempo ela tende a cair. Né? Então, como resultado disso, a ciência deixa de ser puramente materialista, né? Ela começa a transcender. A ciência deixa de ser materialista e começa a transcender, né? Observar que existe mais e que isso não é o maravilhoso, é apenas uma forma natural que existe, que ainda não foi medida. Da mesma forma que há 500 anos a gente não conseguia medir a energia elétrica, visualizar e medir, hoje ainda a ciência não tem instrumentos ou não tem recursos para medir o que é transcendente, ou muita coisa que é transcendente. E a religião, por seu lado, começa a conhecer as leis orgânicas, né? Para também não achar que tudo é maravilhoso, tudo é um estalo, tudo é uma que é derrogativa das leis de Deus, né? Existe também todos os processos naturais. A junção desses dois aspectos só tende a levar a humanidade a um patamar superior, tá bem? Aí aqui dois destaques, né? Einstein comentou que a ciência sem a religião é manca e a religião sem ciência é cega. Um dos maiores homens da face da Terra, né, um dos maiores cientistas do mundo, já fazia essa afirmação lá na década de 40, 50. E por outro lado, Kardec, há mais de 150 anos atrás, colocou que fé é inabalável, só que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. E essa é uma frase, uma das máximas dentro do Espiritismo, né? Acredito que todos aqui já a tenham ouvido. Pessoal, vocês estão muito quietinhos. Algum comentário? Acho que todo mundo dormiu. Eu vou ter que colher agora.
Deixa eu só falar uma coisa Fala. sobre a fotografia. Há muito tempo aí se pensou que a fotografia Kirlian, a máquina Kirlian, que é do nome da pessoa que inventou, sobre o nome dele, ela registrasse a aura das pessoas. Mas já ficou provado que não tem nada a ver com aura. Aqui, ó. Fotografia Kirlian registra a passagem de correntes pela resistência elétrica da superfície dos materiais, biológico ou não, por intermédio de uma chapa metálica eletrificada colocada em posição. E aí, no fim, ó, a hipótese do fenômeno registrado ser realmente a aura dos objetos fotografados é atualmente desacreditada em praticamente todos os meios, salvo alguns círculos místicos que ignoram a evidência quanto a tal explicação. O maior argumento a favor da explicação aceita pela comunidade científica e, consequentemente, contra a explicação mística para o fenômeno é o fato de que a suposta aura não aparece se a fotografia for realizada num vácuo. Então está provado que não tem nada a ver com a aura, não tem nada a ver com mundo espiritual. Perfeito. É simplesmente foto aqui do nosso mundo mesmo. Não, perfeito. Então, assim, só realmente comprova que a ciência ainda não tem condições de medir, né? De medir, analisar, de enxergar, enfim, Sérgio, de se mas deixa eu aproximar. perguntar uma coisa. Então, mas o que é a cor que a gente vê? Porque eu já cheguei a ver algumas fotos. Ele fala aqui, até o artigo é grande, eu não quis ler todo ele. Mas é físico, não tem nada a ver com aura, não. Tá? Deixa eu ver se eu até acho aqui, ó. Ô Sérgio, se você achou isso, compartilha no grupo depois. Pode ser. É melhor. Tá? Aí a gente dá uma olhadinha lá. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Ok. Obrigado, Sérgio. Alguém mais? Algum comentário mais? Tá bem. Então, pessoal, eu trouxe um videozinho aqui para a gente assistir, para reforçar o conceito. Então, assim, gente, para fechar, né, o Moisés veio, né, com a missão de trazer ali os primeiros contatos com as leis divinas, né, sofremos lá no deserto, tentamos pegar alguma coisa, mas a gente não tinha ainda condição intelectual ou amplitude espiritual para pegar, para entender tudo aquilo, né? E Jesus, sabendo disso, sabendo dessa nossa deficiência, veio em torno de 1500 anos depois, se eu não me engano, né? E fez um apanhado geral, abriu toda aquela questão que estava lá embustida, que estava escondida, ele abriu e trouxe e conseguiu resumir todas as leis em duas, né? Eu não comentei aqui antes, mas ele conseguiu reduzir todas as leis em duas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E por final o Espiritismo vem para abocanhar, para dar estrutura a tudo isso que Cristo fez. Eu acho muito interessante Cristo reduzir tudo a dois mandamentos, porque se nós observarmos no nosso dia a dia, né, os nossos comportamentos, as nossas atividades, nós como seres humanos, né, nós como humanidade, nós não precisaríamos de 34 mil leis, de 181 mil normas, de tanta estrutura burocrática para a gente tocar a vida. Se a gente observasse apenas essas duas, seria o suficiente. Porque aquele que respeita o seu próximo como a ti mesmo não vai roubar, não vai matar, não vai trair, não vai enganar. E isso é no comércio, na indústria, no trânsito. Então, assim, nós ainda estamos, né,
rebeldes como povo mosaico, e a cada dia a gente lança, como humanidade, mais e mais leis para determinar normas que poderiam ser reduzidas a apenas 2. Então, é muito interessante se nós conseguirmos tirar de nós essa questão do tempo, né? Foi 1.500 anos atrás, foi há 2.000 anos atrás, foi há 100.000 anos atrás, foi não sei quantos anos atrás. Se nós conseguirmos tirar isso da nossa mente e lembrar que nós somos espíritos imortais, que estávamos aqui junto com a nave que trouxe o Adão e a Eva, que passamos lá no Egito junto com Moisés, né? Que pisamos lá no barro da Arca de Noé, que estávamos lá com Cristo, brigando com ele, alguns a favor e a maior parte contra, que estávamos do lado de Kardec quando ele começou a escrever. Então, assim, não tem limite de tempo. Se nós tirarmos esse limite de tempo da nossa cabeça e começar a trabalhar as leis que Moisés trouxe, que Cristo desenvolveu e que o Kardec sintetizou, a gente avança mais rapidamente. Tá? Foi isso, pelo menos, que eu consegui extrair desse primeiro capítulo. Alguém comentou alguma coisa? Não? Cortou aqui. Tá bem? Então, em suma, que oração? Em suma, era isso que eu queria passar para vocês. Faltam 3 minutinhos para o nosso horário. Peço desculpas se alguma coisa ficou incompreendida. Fiquem à vontade para perguntar, porque aí tem o Bagatini, Guilherme, Almiro, Wagner, Lu, Miqueleto, Marcel. Tem um monte de gente aí para responder as dúvidas de vocês. Kelly, Marilene. Tá todo mundo aí pronto para responder dúvida de alguém. Walter. Oi? Walter. Tá ouvindo? Tô vendo, Carmen, vai em frente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Em relação a esse calendário do estudo do Evangelho, você vai chegar a colocar aquilo que nós combinamos lá na 4ª aula? Vamos tocar dessa forma. E não, tudo bem, mas você vai deixar avisado pro pessoal agora ou não? Olha, o que a gente pode fazer... elaborar alguma coisa se tiver alguma dúvida, lembra? Não, assim, que assim, pessoal, acho que nem todo mundo recebeu o nosso roteiro de nossa programação para esse curso, mas a ideia é que a cada 4 aulas, mais ou menos, a 5ª seja uma para tirar dúvidas do que nós vimos nas 4 anteriores, tá? E eu entendo também o seguinte, Carmen, que às vezes a gente está aqui no Vai da Valsa, não pinta uma curiosidade, uma dúvida. Você desliga aqui, liga a televisão, atravessa a rua, encontra com uma situação que gera dúvida em cima do que foi discutido. Então, a 5ª aula é para trazer esse tipo de discussão. Né? E é um experimento, exatamente. A gente faz experimentos. Com certeza. Não, a ideia é bem essa mesmo, Walter. Valeu. É bom. Então eu vou colocar, eu vou postar. Eu sei que algumas pessoas foram inclusas no grupo do WhatsApp depois de que a gente tinha formatado, mas eu vou duplicar, vou mandar novamente o nosso roteirinho, que é o nosso calendário, né? E o link, por enquanto vai ser esse link, e mando novamente, para que aqueles que não viram, não tiveram oportunidade, possam ver. E, gente, o negócio é aberto, tá? Fiquem bem à vontade para sugerir, para criticar. A Carmen tá aí prontinha para arrumar qualquer coisa, qualquer desvio, né? O Baga também tá aí louco de vontade de fazer alguma coisa. Fiquem muito à vontade. Serginho, Heloísa, tá todo mundo querendo trabalhar. Uhum. Lembrei de um ponto que eu tinha visto, que eu esqueci de falar. A gente observa que Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele usava de alguns termos próprios para conversar com as pessoas, para passar a mensagem para as pessoas. Então ele usava, os exemplos que ele usava eram os exemplos da época, né? As histórias que ele comentava era contextualizada na época. Então eu pelo menos entendi isso como uma mensagem para mim, foi assim,
o espiritismo, ele, querendo ou não querendo, ele nasceu de uma posição elitizada, né? E tinha que ser assim, na minha visão, ele tinha que ser assim, né? Para ter credibilidade, para ter estrutura, ele precisava ser naquele momento. Porém, nem todo mundo tem acesso ao conhecimento que está ali dentro, ao entendimento que está ali dentro. Então nós, e eu considero aqui todos nós, somos evangelizadores. Ao levar a mensagem para frente, ao levar a mensagem de Cristo, do Espiritismo para frente, é interessante observar para quem que a gente está mandando a mensagem, se a gente está falando a língua da pessoa. Porque às vezes a gente não está falando a língua da pessoa, ele vai gerar mais dúvida e mais descrença do que crença e solução. Tá? Então, eu não sei se eu estou certo nisso, né? Foi um pensamento que eu tive, foi a sacada que eu tive ao ler essa questão, tá? De que como Cristo levava a mensagem ao povo. Por favor, Sérgio. Tá fechado seu microfone, amor. Bom, eu acho que vai acontecer o seguinte: no dia das dúvidas, as pessoas não vão ter dúvida porque já esqueceram e na hora não vão lembrar, e vai ficar meio parado. Seria interessante que durante essas aulas as dúvidas fossem colocadas no grupo, porque aí não só quem vai responder nos outros já faz uma pesquisa sobre aquele assunto, nessa pesquisa com certeza vão se embaralhar mais, ficar com mais dúvida ainda, e aí vai mais producente quando a gente chegar no momento das respostas. Entendeu? Ô Sérgio, mas Sim, deixa eu aberto o microfone, tá? Mas a ideia, porque na realidade quem está dando aula, né, vai passando, vai dando continuidade até encerrar. Claro que algumas pessoas podem ficar realmente com alguma dúvida, fazer uma anotação e tal, né? E eu penso também, como o Walter colocou, que às vezes a pessoa tem alguma dúvida em relação à própria doutrina e quer colocar, quer questionar, né? Para poder saber opiniões de mais pessoas. Então eu acho que isso, eu acho que vai ter pessoas perguntando muita coisa. Eu penso. Mas você não entendeu o que eu falei. Se for numa próxima aula, não seria melhor? Numa próxima aula não seria melhor. Como assim, numa próxima aula? Não entendi. Na aula seguinte, a dúvida de hoje, ou conforme o Walter falou, atravessou a rua ou fez qualquer coisa, lembrou de algo, na próxima aula pergunta. Só que daí... 2 ou 5 minutos do início da aula. Mas aí, como é um calendário que já está montado e que cada expositor tem seu tempo dentro daquilo que ele vai estar estudando, passando, é claro que é óbvio, se tirar da aula de 10, lá 15 minutos, vai fazer falta para ele. Por isso nós já colocamos essa quarta aula, entendeu? Para que esteja aberto apenas para isso. Entendeu? Isso aí, eu acho que não vai tomar tanto tempo assim, não. Isso eu, né? Acho que você não entendeu o que eu falei. As pessoas têm dúvida, já vão jogando no grupo. E a gente vai conversar isso na aula que já está programada para isso. Exato. Só que todo mundo já sabe quais serão as dúvidas, as pessoas vão procurar, já não vem tão cru assim. Na verdade, Carmen, vai enriquecer mais o que o Sérgio está falando. A gente vai fazer um quórum de dúvidas. Aí na quinta aula, essas dúvidas serão discutidas e outras novas dúvidas, se houver tempo. É melhor do que chegar no dia todo mundo, aí um olha para a cara do outro, tem dúvida, vai que não tem. Não, perde a aula, entendeu? Gostei, beleza. Valeu. Perfeito. Gostei. Agora, o Valtinho que decide. Eu? O FI? Não, Departamento Doutrinário é Alexandre Micheleto. Cadê o Lê? Lê já sumiu. Cadê sumiu? Não tô vendo mais ele. Lê já era. Mas tá eu acompanhei a discussão aí e eu achei a ponderação do Sérgio interessante. Eu acho que eu gostei disso. Eu avalizo, agora o presidente tem que terminar aí a sua análise. Legal. Não, vamos nesse formato. Acho que tem futuro, acho que tem fundamento, sim, que o Serginho comentou. É bem interessante. Eu acho interessante, o Walter, porque eu me lembro das aulas assim, que você dava, que eu dava, né, no curso,
E muitas vezes a gente devagar sobre um assunto e a gente estendia e acabava ramificando dentro da doutrina. Então, acho que essa aula que vai matar essas dúvidas, essas inquietações aí, ela vai ter uma frutificação bem interessante, eu creio. Vamos passar nessa primeira fase dessa forma e aí a gente avalia. Isso, exatamente. Eu acho que tudo é questão de ver como é que vai, na prática, como isso vai acontecer. Uhum. Perfeito? Mas obrigado, perfeito. Serginho, obrigado pela dica. Foi bem legal. Vamos adotá-lo. Algo mais? Algum comentário mais? Crítica? Reclamação? Pipoca com manteiga? Sem manteiga? Não, a próxima vez você avisa só que tem filminho pra me pegar pipoca, porque a minha tá longe. Tá certo. Peço desculpa pela minha falha. Obrigado, Sérgio. Agradeço. O nosso expositor, a mesma coisa. Vou chover de novo lá. Tá bem. Bom, pessoal, passamos um pouquinho do horário prometido. Eu agradeço a todos por ter vindo. Por favor, fiquem realmente muito à vontade para colocar aí, como sugerido pelo Serginho, seus questionamentos, dúvidas no grupo, sugestões, críticas, comentário, né? O objetivo disso aqui é da gente evoluir. Como bem lembrado pelo nosso amigo Ale Micheleto, estamos aqui para levar a palavra. Não sabemos como exatamente vamos fazer, não somos perfeitos, mas tudo que vier vem a agregar, né? E vamos tocando. Se ninguém tiver nenhum comentário, eu vejo que o Wagner está doido para fazer a oração final. A Lu vai ajudar ele, né? Vai fazer a parte... como é que é? Não é infanto, não. Como é que é? Da mocidade. Vai fazer a brecha da mocidade aqui no nosso grupo. Wagner, a palavra é sua, meu querido. Beleza. Então, nesse momento, vamos agradecer a espiritualidade que esteve conosco, nos auxiliando, intuindo o nosso irmão Walter a direcionar as palavras certas para o nosso para que compreendemos mais um pouquinho, que aprendemos mais um pouquinho, que o passo é esse, né? Um pouquinho por vez, um pouquinho de cada vez, aprendendo e evoluindo. Agradecer a participação de todos, que engrandeceu a nossa aula aí com os comentários e com a atenção toda aí na nossa aula. Agradecer a Deus por estar sempre conosco, nunca nos desamparar, e pedir mais uma vez que permaneça sempre conosco, nos orientando, nos guardando, nos auxiliando e permitindo que caminhemos junto à evolução. Por isso que estamos aqui. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Muito obrigado. Gente, obrigado a todos. Uma excelente semana para todos. Eu passei o vídeo, mas eu acabei não comentando no final, né? Não foi de propósito, mas agora fica sendo, tá? Então vocês se reflitam sobre o vídeo e na aula que vem, se der tempo, a gente conversa sobre ele. É muito botão para apertar aqui, muita coisa, mas foi muito legal. Obrigado a todos, boa semana. Obrigado. Boa noite. Beijo a todos aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Thank you.